O principal, e eu acho que esse vai ser sempre a crise de todo mundo, é a questão do ego. Então, tem esse momento na vida cristã, que já é mais então um processo de consciência e não um processo só de comportamento, onde você se torna tão consciente ou sensibilizado na consciência, né, por Deus, de que você faz as coisas por motivos errados, que você faz as coisas visando fama, e que já não é mais tolerável na sua relação com Deus. Tem um momento que é tolerável, né? Você tá ali buscando a Deus e ao mesmo tempo você tá e pessoas imaturas fazem muito isso, orando de uma maneira que outros olhem e se impressionem com a sua espiritualidade. A gente sabe que Jesus fala contra isso no Sermão do Monte, mas nem todo mundo percebe isso no interior. A pessoa pode orar discretamente, mas, né? Então, assim, é exatamente nesse ponto da muralha, quando você percebe o seu ego e o tamanho dele. Essa muralha é Deus te resistindo ou o encontro com uma realidade? É o encontro com uma realidade do seu ego. E aí você pode colocar aí suas motivações no ministério, suas intenções, seus sonhos, sua autoimagem, tudo Seria isso. Seria aquilo que a gente fala que é quando... E a noite escura da alma. Você percebe... entendi, isso mesmo. Isso que eu ia falar, porque eu acho que tem em várias tradições que a gente poderia falar dentro da espiritualidade cristã, né? Suas várias formas ali, parece que sempre tem a descrição de algum tipo de crise, né? Que é uma crise, não é a crise da conversão, é uma crise tardia. É uma crise que acontece depois. E aí, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que, por exemplo, a Noite Escura da Alma, ela não tem tanto essa característica de ser uma coisa assim do ego, das motivações, mas tem uma coisa assim da remoção de uma motivação mais imediata, de gratificação imediata, né? Então, essa coisa de experimentar uma sequidão, de experimentar uma espécie de deserto. Não estou ouvindo Deus, não estou sentindo, não estou... então, assim, tem um lance de A Noite Escura da Alma, a professora de História da Igreja que esqueceu, São João da Cruz. São João da Cruz. Eu ia falar Teresa de Ávila, mas eles eram amigos. Então, faz parte da jornada de alguém que estava buscando sentido em coisas que não podiam trazer sentido. Acho que também em um determinado momento ela se depara com a realidade de que essas coisas não vão... Acho que não é... Acho que mais do seu próprio interior, ela né? buscando sentido nessas coisas. Eu acho que ela tem motivações misturadas e, de repente, ela começa a se tornar consciente disso, né? Não é que as motivações dela são totalmente erradas, mas é que tem uma mistura naquilo ali. E aí ela começa a perceber isso, e aí, através dessa percepção, isso leva ela a uma crise. E essa crise, ela é uma crise meio perigosa, né? Porque a pessoa pode, ao invés de transpor a muralha, ela pode meio que dar meia volta. Eu achei muito legal que você falou da crise e como é importante a gente lembrar disso, que a jornada cristã tem momentos pesados, partes negras e você falou que é perigoso e realmente às vezes a pessoa pode achar assim e tem a sensação, será que eu estou desviando? Será que na verdade eu não sou convertido? Embora que para algumas pessoas não pode vir uma crise e tem gente que realmente não é convertido e vai converter se Deus quiser, mas vai ter crise, isso que eu acho muito legal, e que mesmo se a gente ouvir Deus sem nada, Deus está trabalhando na nossa vida. E tem um lance da pessoa se deparar com o seguinte, muita gente, a motivação principal dela para fazer as coisas era essa ambição ministerial, desejo de projeção, dar manutenção àquilo que os outros pensam a meu respeito. Quando isso é retirado, a pessoa se sente mal, ela fica assim, parece que eu não tenho mais ânimo, eu não quero ir mais nas reuniões, eu não quero... Entra num lugar de frustração. Né? E aí ela fica assim, será que eu estou desviando? Não, é que agora você está lidando com a realidade do seu coração. O James Fowler, no livro dele, página 197, ele fala assim, a crise, que é a muralha,
abala nossas fortes convicções ou suposições e nos sentimos à deriva em um mar agitado, cuidando de nós mesmos. Nosso senso de Deus está abalado e não podemos encontrar um novo rumo, apenas mais questionamentos. O que acontece? A pessoa ela entra numa crise que as respostas que ela tinha para alguns questionamentos do passado não surtem mais o efeito hoje. Então ela está numa crise, mas essa crise que ela enfrenta não é uma crise por ser imatura. É uma crise por estar amadurecendo. E isso incomoda as pessoas ao redor. Por quê? Porque ela começa a fazer perguntas que todo mundo acha que já tem a resposta. Não, irmão, isso é falta de fé, só cresça. Não, calma, cara. Tem um negócio aí. E aí, essa questão de você ser alguém que está fazendo perguntas, que está se questionando, não é bem-vindo em certos lugares. Pessoas que não têm convicção 100% de um monte de coisas que estão se perguntando. Eu lembro que... Tem muitos pastores abrindo outras igrejas. Isso. Simplesmente porque eles foram convidados a se retirar. Isso. Só que eles estão nesse lugar que você falou de voltar para estudar. Isso. E eu pensei de novo em... Porque você deu o exemplo da gente aqui, né? Mas nós temos outros amigos de outros círculos que também estão que também conseguiram dar a volta ou pular essa muralha, né? Mas eles só conseguiram fazer isso nesse contexto de ter pessoas que vão falar, ei, não é para voltar, também não é para ficar olhando para a muralha, né? Então, esses amigos nossos e pessoas até que a gente tem servido através do ministério estão conseguindo. Sim. Porque estão sendo empurradas a sair desse lugar também, de ficar só levantando questionamento. Sim, né? Sim. É porque tem a comunidade da muralha, né? Que mora lá. Tem uma Watchman. Watchman on the walls. Por que o avanço para esse estágio, que é de sair do nível de ministério só e entrar para a jornada interior, por que esse estágio geralmente é gerado por crises? A razão é simples. Ninguém irá escolher esse tipo de experiência por conta própria. É verdade. Ninguém vai escolher esse caminho. Agora, deixa eu só interromper um pouquinho para falar algo. Eu tive uma crise, é até a pergunta que eu ia fazer, se vocês acham que isso acontece várias vezes, né? Na vida cristã, provavelmente sim. Às vezes a gente vai ter várias muralhas na vida, não é só uma, né? Que aí vai passando por estágios. Às vezes eu tenho a impressão que é por áreas da vida, né? Que Deus vai tratando a gente e tal. Mas eu tive a minha crise há uns 3... Eu sempre falo 2 anos atrás, mas acho que já está fazendo quase 5. A gente tem esse negócio, né? eu tava falando também, não, é que alguns meses atrás, mas era uma experiência de junho de 2020. Tipo assim... Eram muitos meses. Exatamente. Mentir, você não mentiu. Eu tive a minha crise de falar em público, passar mal, e vocês sabem, né? Já sabem aqui que eu desenvolvi uma... Parece que tá voltando, ó. Voltando. Ai, meu Deus. Minha fono tá me treinando, então deixa eu respirar. Desenvolvi uma dificuldade de falar em público. Travando de novo. Percebe-se. E foi muito difícil pra mim, porque lidou com minhas motivações. Que, tipo assim, tirou minha voz, vamos dizer assim, né? Minha ferramenta de trabalho. E foi muito difícil, porque eu vi quanto de motivações erradas que eu tinha ali. Mas o Arlindo usou uma palavra que eu quero frisar. Misturadas. Sim. Não é só motivação errada. Eu queria glorificar Deus com o meu trabalho, com o meu ministério e tal, com minha pregação, mas tinha coisa misturada ali. É muito real isso. Tem pastor que chega pra mim e fala, não, Felipe, porque antes eu pensava completamente diferente, hoje eu mudei. Só que naquele mudei, foi pelo ralo um monte de anseio e motivação, que era coisa que ele precisava continuar tendo. E aí, nesse período que foi bem difícil pra mim, eu li o Vale da Visão, né, que é uma oração puritana, e é uma oração que fala muito do paradoxo. E eu lembro que eu li, assim, eu fiquei apaixonada, e eu mandei uma mensagem para Ana e o Tom, aqui da igreja, né, que são músicos, e pedi a eles para fazerem uma canção. Inclusive, já está disponível no Spotify, do Dá uma Convergência palhinha pra Music. gente aí, Carol. Eu vou ler, não vou cantar. Então eu queria até divulgar para o pessoal, é o último lançamento que a gente teve do Convergência Music, é uma música incrível, totalmente inspirada no... É inspirada, né, no Vale da Visão, que é uma oração puritana antiga. Queria só ler um trechinho. Ela fala muito sobre o paradoxo, né? Por isso que o Vale da Visão. Permita-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima. Que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre.
que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber e que o vale é o lugar da visão. Então, esses momentos de crise, né, da muralha aí que a gente está falando, são momentos de vale, mas que Deus nos permite ver coisas especiais da glória dele, enfim. E aí eu quero só recomendar para você ouvir no Spotify ou aqui no YouTube Convergência Music, vale a pena ouvir essa música, né?